Esse é mais um episódio do Eu Li. É um podcast dedicado à literatura independente. Eu sou a Liliane Camini e a cada episódio eu trago um convidado, um autor, para falar sobre literatura independente, as obras e o processo de edição, para a gente desmistificar a edição de livros. E o meu convidado hoje, ele é médico formado pela USP, com especialização em endoscopia peroral. Se eu falar errado, me corrija Não, depois. Especialista em cirurgia digestiva e endoscopia. Atualmente estuda teologia e lançou um livro que não é sobre medicina, mas é sobre cura. Em 2018, ele teve um chamado de Deus para desenvolver um ministério de evangelização e cura. É o Dr. Danilo Verotti, seja muito bem-vindo. obrigado, Liliane, pelo convite, Eu né? que agradeço a sua presença. Então, O Dr. Danilo veio lá de São Roque, isso. né, para gravar o nosso podcast e para trazer um pouco sobre a obra e também sobre o processo de edição, como funcionou e tudo mais. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro. Perfeito. Eu faço minhas aí as suas palavras, né? Eu estou atualmente com 50 anos de idade, sou formado em medicina pela USP no ano de 98, fiz residência em cirurgia no Hospital das Clínicas, me especializei em endoscopia na Santa Casa de São Paulo, tenho título de especialista em cirurgia digestiva e em endoscopia, tenho também uma especialização em endoscopia terapêutica feita no Sírio-Libanês, não exerço mais a medicina desde 2018, né? Tive uma carreira de 20 anos quando eu tive o meu chamado, e a partir desse chamado muitas coisas aconteceram, dentre elas a escrita do livro, que aí a gente vai falando também, né? Eu e minha esposa nos dedicamos atualmente a cursar uma faculdade de teologia bíblica interconfessional. Estamos terminando já a graduação, terminamos daqui a 2 meses, e hoje também eu me dedico à divulgação do livro e à evangelização no ambiente digital. Minha filha, que você também logo depois vai entrevistá-la, também nos acompanha nessa missão, né, nesse ministério cristão, onde ela também tem a sua atividade voltada para evangelização, além da escrita Que também, legal. É né? um chamado familiar, né? Exatamente, né? O que muitos dizem, né? Que Deus não faz as coisas pela metade. Então veio o chamado para mim, a minha esposa teve uma série de experiências também, né, para se sentir pertencente e incluída nessa experiência, nesse chamado que eu tive, e no decorrer dos anos também a minha filha acabou também sentindo esse chamado, teve um despertar espiritual e nós estamos os três aí caminhando juntos no mesmo sentido, no mesmo caminho, servindo a Deus. Que legal. Eu vou aproveitar então e pedir para você apresentar a obra, porque aí, antes da gente falar do chamado, a gente Perfeito, conversa sobre a obra claro, que é o resultado do chamado, né? O resultado, assim, uma parte exatamente. importante, né? Então, apresenta pra gente o livro A Revelação. O livro foi lançado em 2023. Exatamente, né? A gente fez o lançamento em dezembro de 2023. Esse livro ele começou a ser construído, né, em janeiro de 2018. Eu tive o chamado no dia 8. Alguns dias depois eu comecei a ter acesso ao conteúdo que culminou na construção, na escrita dessa obra, né? Esse livro ele foi produzido a partir de conteúdo que eu tive acesso, que eu obtive no plano espiritual. Depois que eu tive o chamado, eu tive uma série de experiências que nós chamamos por desdobramento, tá? Aonde eu fui levado em espírito para o mundo espiritual, como se eu fosse fazer um curso de medicina espiritual no mundo espiritual. Então, ao longo de alguns meses, mais especificamente ao longo de algumas semanas, eu tive uma série de experiências no mundo espiritual, aonde eu tive a oportunidade de aprender e de conhecer melhor como que as alterações que nós sofremos nos nossos corpos espirituais ou na nossa alma, por assim dizer, né, são o que servem de gatilhos e também de desencadeantes de doenças no corpo físico. Dentro dessa visão espiritualista e transcendente, mas que durante o livro a gente aborda de uma forma muito racional, a gente teve a oportunidade de conhecer como que o adoecimento ele começa a acontecer a partir do momento que especificamente a mente adoece. A gente teve a oportunidade, né, de ver como que os conflitos sentimentais, normalmente associados a sentimentos inferiores, ódio, rancor, tristeza, medo, ansiedade, podem fazer com que a alma, e mais especificamente
a mente, que é uma parte da alma, comece a adoecer. E a gente vê como que esse adoecimento da mente, esse adoecimento da alma, vem a se desdobrar no corpo físico por meio de distúrbios funcionais e de doenças orgânicas. É algo que, quando eu atuava como médico, eu tinha uma percepção, ainda que inconsciente e intuitiva, de ver um paciente, por exemplo, num pós-operatório, quando eu atuava como cirurgião, o indivíduo que era mais depressivo, mais ansioso, menos confiante, mais inseguro, ele tinha uma tendência a ter mais complicações. Isso é algo praticamente universal entre os médicos, não somente entre cirurgiões, mas entre médicos de todas as especialidades, que percebem que pacientes que são pessimistas, em geral, eles têm uma evolução menos favorável do que aqueles que são otimistas. E aí o que acontece? Dentro dessas experiências que eu tive, eu comecei a entender de uma maneira mais racional como que isso é possível. Porque tudo no universo é energia, né? A gente diz isso de uma maneira que alguns falam, olha, isso é muito místico, muito simbólico, mas não. A gente fala energia porque a gente sabe, dentro de uma visão um pouco mais acadêmica e mais simplificada, que a matéria é formada de átomos. Os átomos são formados de elétrons, de prótons e de nêutrons. Mas a gente sabe agora que existem outras partículas que vêm a formar aquilo que a gente achava que era indivisível, os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá? Que são os quarks, os bósons, os leptons, tem o bóson de Higgs, que é chamado de partícula de Deus, que tudo isso, de uma maneira mais simplificada, a gente chama só de energia, né? Então, a energia condensada forma a matéria. E tudo é formado de energia. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são representados por energias. Quando a gente manifesta o amor, a gente produz na mente as energias harmônicas e curativas do amor, que vibram na mesma frequência do amor. Tudo é formado por energias e tudo vibra numa determinada frequência. E aí a gente começou a ver que o indivíduo, quando ele tem um conflito interior, tá? Ou vamos pegar de uma maneira um pouco mais simplificada, ele está ansioso, ele está triste, ele está deprimido, ele produz as energias daquilo que ele está sentindo e vai produzir, no caso desses conflitos, energias de baixas frequências, energias desarmônicas, que vão ocasionar desequilíbrios e desarmonias no que a gente chama de centros de energias principais, que são como se fossem os órgãos que a gente encontra na nossa mente, que é um dos nossos corpos espirituais permanentes. E no fim, o que acontece? Tudo isso que acontece na mente, na alma, nos corpos espirituais, vem a se desdobrar no corpo físico, porque há uma interligação e uma integração entre tudo que é espiritual e tudo que é material, de uma tal forma que tudo que acontece na parte espiritual, ela vai, de alguma forma, se refletir na parte material. Então, se a tristeza, a ansiedade, a depressão faz o corpo adoecer, a gente também tem uma visão recíproca, no sentido de que o otimismo, a paz, o amor, o perdão podem fazer com que o corpo sofra um processo de cura, digamos assim. Tá? Entendi. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de ver, né, no mundo espiritual, dentro de uma visão que a gente chama de multidimensional. A gente não vê com os olhos, não ouve com os ouvidos, mas a gente percebe isso através da mente, por meio de pensamentos. E foram 5 anos e meio para escrever esse livro, onde não só descrevo todos esses processos de adoecimento de uma maneira pormenorizada, explicando inclusive anatômica e fisiologicamente como que os nossos corpos espirituais, ou seja, a nossa alma, ela é formada, na verdade, por um conjunto de corpos. O espírito, a mente, o perispírito, ou corpo espiritual superior, corpo mental e corpo espiritual inferior. E esse conjunto de corpo está interligado ao corpo material por meio de uma estrutura que a gente chama de duplo etérico. Então tem toda a descrição da anatomia desses corpos e da forma como eles funcionam e da forma como eles se interligam e se integram no corpo material. E explicando como que através do funcionamento das partículas elementares, das energias, né, essas alterações que surgem na mente, através de pensamentos inadequados, de conflitos, vêm de fato a se materializar como doenças e distúrbios no corpo material. E foi tudo muito trabalhoso para fazer esse processo, levando muitos anos, porque
muitas das coisas que eu vivenciei, eu precisei criar alguns termos, alguns neologismos, adaptar algumas descrições à realidade que nós conhecemos aqui, né? Tanto do mundo físico quanto da medicina, para que se pudesse ter uma ideia um pouco mais clara de tudo que eu vi lá. Porque são coisas que a gente vê, é como você levar, por exemplo, um índio que vivia aqui no Brasil em 1500, trazer para a nossa realidade hoje Uhum. e depois levar ele de volta para a Ele realidade não que vai ele saber via. nem contar o que ele Falar viu, quanto que né? você viu, como que você vai descrever um helicóptero, um avião voando, um metrô, você está entendendo? Uhum. Isso lembra um pouco, por exemplo, a descrição, né, nos livros do Apocalipse, no livro de Daniel, na Bíblia, que são visões futuristas, em que o observador ele tenta adaptar aquilo que ele viu no futuro à realidade que ele vive, né? Então, muitas vezes é descritos ali, né? Alguns, por exemplo, alguns dizem que os helicópteros são descritos como se fossem, né, bichos que têm ali uma corda, uma cauda de escorpião, a hélice como se fosse um cabelo de mulher, entendeu? Ah, Então, o é, metrô como se fosse uma cobra, por exemplo, né? E aí vai. entendo. Então, foi um desafio muito grande, né, para transformar, materializar esse livro, descrevendo de uma forma que seja compreensível para as pessoas aquilo que eu vi num ambiente etérico, num ambiente espiritual, que não é a realidade habitual que nós vivemos, né? É assim, quando você fala, a impressão que eu tenho é que não é uma, assim, não é uma experiência que você teve que anulou aquilo que você viveu até então. Não, Porque a impressão que eu tenho é que tudo anda junto, a ciência, perfeito. a espiritualidade, essa é a impressão que eu tenho. E aí eu queria saber, assim, até esse ponto que você teve o seu chamado, a sua visão já era espiritualista, assim? Você já estava aberto a ter essa experiência? Ou foi uma coisa assim, por exemplo, né, para Claro. quem conhece a história da Bíblia, uma coisa arrebatadora, tipo Saulo, que Deus chegou, e falou: "Olha, você vai, a partir de agora você vai andar de outro jeito", né? Porque eu tenho a impressão que não foi anulado nada do que você aprendeu até então, Não, né? pelo contrário, realmente houve um complemento, né? É, a gente sabe que Deus tem o controle da história e isso tudo que eu fui fazer, eu precisava antes ter feito tudo que eu fiz. Seria impossível fazer o trabalho que eu fiz ao longo do livro sem ter o conhecimento que eu já tinha dentro da medicina, né? Eu tive, né, ao longo do período em que eu escrevi o livro, principalmente depois que eu concluí, a oportunidade de ter uma visão um pouco mais ampla e falar, realmente, era impossível ter feito o que eu fiz sem ter feito medicina, É. sem ter feito dentro da medicina especialização em cirurgia, em endoscopia, para conhecer bem a anatomia interna e a anatomia externa, até a anatomia de um ponto de vista endoscópico, onde você vê os órgãos que são ocos por dentro, né, dentro de uma perspectiva, e como cirurgião geral, tá, você vê esses órgãos, mesmo os órgãos, dentro de uma outra perspectiva. Quando você, por exemplo, faz uma laparotomia, abre o abdômen, faz uma toracotomia, olha o tórax por dentro, as estruturas que ele tem, e como endoscopista você vê isso tudo por dentro. Então, isso me deu uma capacitação para conseguir fazer uma descrição em palavras, né, das coisas que eu vi no mundo espiritual, usando o conhecimento que eu já tinha aqui como endoscopista, como cirurgião, que é uma habilidade descritiva, de muitas vezes descrever aquilo que você viu durante a cirurgia, o que você fez, né, contar o que aconteceu, usando termos técnicos e usando o conhecimento anatômico que você já possui. Então, é como se eu fosse treinado ao longo de 25 anos, né, ao longo da minha graduação, ao longo da minha carreira, para poder fazer o livro que eu escrevi, né? Entendi. Mas Então, você já sentia que tinha um chamado ou não? Foi muito não, de repente? foi uma, assim, um pouco antes de eu fazer o vestibular da FUVEST, em 92, dezembro de 92, uma pessoa muito próxima da minha mãe, uma pessoa muito próxima da nossa família, uma pessoa muito sensitiva, né? Ela chegou e falou: "Olha, Danilo, você vai ter uma grande missão na sua vida." Eu falei: "É mesmo?" Ela falou: "É." Eu na medicina? Ela falou: "Não." Eu falei: "Não?" Eu falei: "Mas como assim não? Eu tô há 2 meses para fazer a FUVEST, tô estudando aqui 10, 12, 13 horas por dia, como assim?" Ela falou: "Olha, eu não sei o que que é, mas você vai fazer medicina, você vai ter uma carreira de médico, mas num dado momento da sua vida
vai ter uma mudança da água para o vinho. Eu não sei te falar o que que é. Se você vai ser um político, se você vai ser um, sei lá, um inventor, alguma coisa, vai ter, eu não consigo, ela falou, eu não sei te dizer o que é, mas eu sei que vai ter isso. Isso foi em 92. Eu sei que o tempo foi passando, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, nada acontece, né? 2002, 2012, 2015, eu falei, meu, acho que eu perdi o bonde da história, eu devia ter me filiado a um partido político, alguma coisa. E aí eu tive o chamado no dia 8 de janeiro de 2018. No livro, eu inclusive descrevo, né, objetivamente esse chamado. Eu estava saindo, né, voltando do trabalho, voltei do trabalho, dei uma corrida ali na hora do almoço em casa, aqui na rodovia Raposo Tavares mesmo, um baita sol, 8 de janeiro, segunda-feira. E aí, era em torno de 1h30, eu já estava voltando para começar a fazer os meus exames de endoscopia e colonoscopia do período da tarde. E aí eu estava descendo a escada da garagem de casa para entrar no carro, e aí eu vi uma voz me chamando. Não chamou pelo meu nome, usou um outro nome, qualquer dia eu conto. Falou, fulano. Aí eu olhei, não vi ninguém, e falei, ué, será que... Mas o nome que você sabia que era Eu você. sabia que era Ah, comigo, tá. sabia que era comigo, sabia que era comigo. E assim, não uma intuição, não, um chamado claro, como a gente está conversando aqui. E eu fiquei procurando, falei, tô com pressa aqui, preciso ir embora, será que é o jardineiro, é o rapaz que cuida da piscina, alguém que está me chamando? Aí eu falei, bom, preciso ir embora. Aí falei, vou entrar no carro. Chamou de novo. Já estava até com o portão aberto. Eu falei, não é possível. Aí eu saí, olhei para cima, olhei para baixo, na rua não tinha ninguém, não tinha nada. Eu falei, parece que é alguém que tá querendo brincar comigo, né? Entendeu? Tô percebendo que eu tô ali meio apressado, tô meio querendo sair para não me atrasar, tá brincando. Aí eu entrei, falei, vou, a hora que eu tava entrando no carro, chamou de novo, e aí falou, você vai evangelizar o mundo. Mas foi uma voz ou você viu a Uma pessoa? voz clara. Uma Aí, voz. isso é uma voz clara. Aí, sabe quando você para, parece que tem um hiato no tempo, você perde ali a ideia, né, de tempo e espaço, fala, meu Deus, isso é Deus falando comigo, você vai evangelizar o mundo. E eu fiquei meio assim, eu falei, como assim evangelizar o mundo? Eu? Será que é comigo? Será que ele não tá chamando a pessoa errada, né? E aí, 2 segundos depois, aí apareceu Jesus materializado diante de mim, falando, você vai realmente fazer, vai evangelizar o mundo e você vai receber uma bênção também nos próximos dias, né? A bênção era justamente as experiências que eu tive para poder fazer a escrita do livro, que foram essas experiências que a gente chama por arrebatamento ou por desdobramento, né, no mundo espiritual, onde eu recebi a capacitação para desenvolver a parte de cura do meu ministério, sendo treinado, capacitado no mundo espiritual, né? Então, o livro ele traz um conteúdo que é para todas as pessoas, mas que num primeiro momento ele acaba sendo mais interessante para as pessoas da área da ciência, né? Ligadas à parte da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, é, enfim, todo o pessoal da área da saúde, né? Até se eu esqueci de falar algum aqui, peço desculpas, né? E Assim, antes desse chamado, você já era escritor? não, não era escritor, Não. não. Porque assim, eu pergunto muito para as pessoas como que é a rede de apoio do escritor, porque a gente tem que ter aquele lapso de criatividade, a gente tem que pensar para desenvolver, porque às vezes a gente tem a ideia, mas a gente tem que desenvolver o texto. No seu caso é mais complexo, é um livro de Então, 700 páginas e tem, além da rede de apoio do escritor, tem a rede de apoio do chamado. Porque assim, o chamado às vezes ele é individual. sim, E no seu caso, a família toda trabalha junto, exato, né? exato. Então, assim, como é esse apoio? E, assim, a partir desse momento que você decidiu realmente se dedicar a isso, né? Parar com a medicina, se Isso. dedicar a isso. E a esposa, ela também é médica, né? Ela é terapeuta ocupacional de formação. Na época, ela já não atuava mais na Ah, área, tá? Até 2011 ela atuou. Nessa época, a gente tinha uma clínica, né, de exames endoscópicos e como a clínica tinha crescido muito, ela acabou optando por encerrar as atividades dela para me auxiliar na minha parte profissional, né, como endoscopista, e para fazer também a parte de gerenciamento
né, administrativa da parte de endoscopia, né? Mas assim, aí você falou, olha, tive um chamado. Todo mundo falou, legal, vamos sentar e escrever um livro de Não, 700 não páginas. foi assim, né? Então, o que aconteceu? Bom, como que eu resolvi escrever o livro? Eu percebi que tudo aquilo que eu estava aprendendo, né, no plano espiritual, isso daí precisava ser registrado e precisava ser difundido, né? Então, a partir daí eu falei, isso aqui eu vou ter que escrever um livro, né? Então, enfim, eles também, eu digo eles assim, os anjos que eu tive contato, né? O, os enviados de Deus também haviam me instruído, você vai transformar isso tudo num livro, né? Na época eu falei, como é que eu vou escrever isso aqui, tudo? Essas coisas não dá para descrever, né? Bom, enfim, e aí o que que acontece? Quando eu tive o chamado, eu lembrei também daquilo que aquela senhora tinha falado, que ia ter uma hora que a minha carreira, entendeu? Ia tomar um outro rumo. Eu não sabia que era alguma coisa ligada à parte espiritual, à parte religiosa, não tinha ideia, né? Ao longo desse tempo, né, entre 92 e o dia do chamado, tiveram umas 2 ou 3 outras situações em que pessoas falaram, olha, você ainda vai ter uma coisa aí na tua vida que vai mudar completamente de rumo. Mas eu nunca imaginava que era isso. A Francine, um mês e pouco antes de eu ter o chamado, Francine, a minha esposa. esposa, isso, ela teve o diagnóstico de um câncer de tireoide, tá? E aí o que aconteceu? No dia que ela pegou o resultado da biópsia, né, da punção, ela foi para Sorocaba fazer compras no mercado, né? Se não me engano, estava em Votorantim. E aí chegou um senhorzinho para ela, uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida, um senhorzinho super simples, falou, filha, você tá preocupada, né? Tá preocupada. Ela falou, tô. Olha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ele não sabia de nada, nunca nos viu, nunca viu ela. Ela tava sozinha lá. Aí conversou rapidamente com ela, falou, posso fazer uma oração para você? Aí ela falou, pode. Dá licença para eu pôr a mão? Falou, tudo bem. Ele foi direto aqui, pôs a mão na tireoide. Nossa. Aí terminou e falou para ela, olha, você fique firme, fique tranquila, da parte de saúde vai dar tudo bem, mas a sua vida vai mudar completamente. Isso foi um mês antes de acontecido nada. Ela, como assim vai mudar? Mas minha vida tá ótima, tá tudo bem. E eu, assim, eu tava no melhor momento da minha carreira profissional, entendeu? Era o momento que eu era diretor clínico do hospital, era diretor de serviço de endoscopia do Hospital da Unimed São Roque. Profissionalmente eu estava no melhor momento, também financeiro, de ganho, tudo, né? Trabalhava muito, mas ganhava também muito bem. E ele falou, olha, vai mudar tudo, filha. Seja firme, seja forte, entendeu? Vocês vão ter que estar muito unidos, você e o seu esposo. Vai ter uma mudança muito grande. Mas eu não quero que mude. O pastor falou, não, não é você. Você vai, quando acontecer, você vai entender. Mas assim, é uma mudança da água pro vinho. Vai mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Seja forte e confie. Não, ela também foi sendo Foi preparada, né? preparado. Eu falo, Deus não faz as coisas pela É. metade. Depois que teve o chamado, quando eu tive o chamado, que eu comecei a ter essas experiências no mundo espiritual, tive muitas experiências com Deus, com os anjos ali da parte de Deus, e aí foi quando eu entendi realmente que tinha, né, esse ministério para ser cumprido de evangelização, uma coisa que eu falei, não tem como conciliar com a medicina, por questões de tempo, né? Eu fiquei 5 anos e meio escrevendo, imerso, realmente era o dia inteiro ali. Eu acabei perdendo muito contato social também, porque o que que acontecia? As pessoas não entendiam, né? No próprio hospital, me lembro quando eu fui falar com os meus amigos ali, que eram até sócios, a gente na Unimed, a gente não é funcionário, a gente, na verdade, somos médicos cooperados, né? Então somos sócios ali. Chamei, eu era diretor do hospital, como eu falei, serviço de endoscopia, chamei os diretores da Unimed e falei, olha, vou encerrar minha carreira de médico. Como assim encerrar a carreira, Danilo? Você tá doido, né? E eu falei, como é que eu vou explicar, né, essas coisas? Falei, olha, eu tive um chamado de Deus, tal, contei tudo, falei, mas é claro, eu entendo, me coloco no lugar deles, é difícil. Quem não passou por essa experiência, entender, né?
e aceitar, achar algo racional, algo aceitável, né? Principalmente dentro daquilo que eu te falei, que eu estava num momento ali profissionalmente muito bem, né? Estava no auge da minha carreira. Então, e assim, o chamado é algo irresistível espiritualmente falando. Você perde o interesse por outras coisas e é como se você fosse levado por um desejo que não é só seu, para cumprir algo que Deus lhe deu. Então você se sente, na verdade, entregue aquilo não por obrigação, mas por prazer, entendeu? Você acaba fazendo uma renúncia, né? É complicado você ter, num primeiro momento, que confiar, falar, olha, eu vou abrir mão disso tudo que eu tenho, de toda a renda que eu tinha, entendeu? Uhum. E seguir, de fato, fielmente o que Deus me mandou fazer, né? Então, claro, a gente teve que fazer uma série de readequações no nosso estilo de vida, né? Graças a Deus também, minha esposa, minha filha, nunca foram pessoas que, mesmo quando a gente tinha, né, um padrão de vida mais alto, elas nunca foram pessoas perdulárias ou consumistas que gostavam de ostentar. Então, na verdade, assim, a gente fez uma adequação de gastos a uma nova realidade, né? E a gente vem tocando a vida desde então dentro dessas adaptações e dessa realidade, né? Você fala assim que para quem tá de fora é difícil entender o Sem chamado. dúvida. Você escreveu um livro de evangelização de 700 páginas. Sim, é E só que assim, é um tema difícil de ser difícil. entendido e é uma leitura densa, porque é um Pensa. livro um pouco maior de tamanho, né, de largura, altura e muito maior em número de páginas que um livro convencional. Essa questão é uma questão quando você vai evangelizar? Porque, assim, às vezes vai evangelizar, o pessoal chega com um livreto, você chega com um livro de 700 páginas. Como você espera que seja a recepção da pessoa? Então, num primeiro momento, né, o livro ele trata da questão da evangelização e tem também, né, como eu falei, a questão da cura, acaba usando também muito da física quântica, que é um assunto que não é necessariamente ligado ao evangelho e que também acaba despertando interesse, né, nas pessoas que trabalham dentro da parte de terapia holísticas, de cura, da parte espiritual. Mas, sem dúvida, um livro com essa densidade, digamos Uhum. assim, né, com todo esse peso, assusta as pessoas, né? E isso causa, de fato, uma certa dificuldade em você conseguir difundir o conhecimento. Primeiro porque hoje a gente tem, né, uma informação muito volátil, né, um volume muito grande de informação que chega até as pessoas. Elas querem tudo de uma forma telegráfica, rápida. E Uhum. isso aqui é um livro que não é para ser lido, é para ser estudado, né? Então é um conteúdo, até como o próprio nome do livro diz, a revelação, né, que traz de fato uma série de elementos, uma série de conceitos que até então não eram de conhecimento aqui e outros que já eram de conhecimento, mas não no nível de profundidade que a gente traz. Então, é um livro que exige, de fato, a iniciativa e a disposição de estudar e não simplesmente de ler, para que você possa entender e possa aplicar o que o livro traz, né? As técnicas de diagnóstico espirituais, as técnicas de tratamento espiritual e o entendimento dentro de uma visão holística espiritual de como que se dá o adoecimento e de como também que se é possível realizar a cura usando os efeitos terapêuticos das energias. Então, o livro ele tem de fato uma dificuldade para ele poder ser divulgado por conta da complexidade do conteúdo, que é um conteúdo, né, de alta demanda intelectual, de alta demanda intuitiva, né, cognitiva, e também porque muitas vezes as pessoas não têm paciência de ler hoje em dia, né? Então, e assim, você é um autor independente, Sim, você pagou pela edição do seu livro, sim, né? Que a gente sim, conversa aqui claro. sobre os tipos de edição e tudo mais. E eu vejo muito, assim, nas bienais, os autores, eles pagam pela edição e eles saem vendendo livro e tudo. E em relação ao seu livro, que é uma coisa bem específica. Às vezes a gente vê na Bíblia umas coisas assim, muita gente é chamada, pouca gente é escolhida. Isso. Se uma pessoa for salva, já 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 valeu? vale o mundo, né? Eu queria saber se no livro tem isso também, porque assim, a gente tem de um lado o seu chamado Sim, e do outro lado um autor que quer ser conhecido conhecido, pela obra. sem Então dúvida. assim, como que fica esse conflito assim? Porque se você fez
muitos livros, 1.000 livros vendeu um, mas já é uma alma, né? Claro, Já é uma pessoa que tem o sem chamado. dúvida. Mas como fica o autor, né, em relação a essa comercialização? Então, num primeiro momento, a gente tem uma tendência a agir de uma forma natural, de uma forma, digamos assim, humana, no seguinte sentido: eu quero vender, né? Eu quero ficar famoso, ainda que seja não para eu enriquecer, mas para poder ter visibilidade, para poder pregar e levar o nome de Deus Sim, sim. adiante. Depois, num segundo momento, às vezes você tem um choque de realidade aonde a tua expectativa não se consuma no tempo que você espera, né? E aí, claro, dentro dessa ah, perspectiva em que houve a escrita do livro, né, a partir de um chamado, a partir de um ministério que foi dado por Deus, a gente acaba tendo que também tirar a responsabilidade dos nossos ombros e deixar na mão de Deus. Coloque seja feito, então, Senhor, a sua vontade. Né? Eu imaginei que eu ia fazer o livro, que logo que eu lançasse, o livro ia esgotar em uma semana, ia ter É. que rodar mais 2.000, 3.000, 4.000, enfim, né? E não foi assim. A gente vendeu muito no dia do lançamento, né? Foi muito bem sucedido, teve uma procura grande, né, no primeiro mês, e depois o interesse, né, das pessoas diminuiu, né? A gente fica se questionando, será que porque a obra não é boa, eu caprichei tanto ao longo de 5 anos e meio, tive tanto trabalho e tal, será que é porque é muito difícil, será porque eles acham que é muito caro, porque também tem a questão, um livro maior com todo o padrão de acabamento, ele tem um custo maior do que um livro pequeno, com um volume menor de páginas, né? E o brasileiro não tem uma cultura de leitura habitual e nem de investir em conhecimento e tampouco no consumo de livros. Então, isso tudo acaba impactando, a gente fica falando, será que são esses fatores? Né? Ou será que Deus de fato está segurando um pouco porque ele tem a hora certa para Uhum. o livro aparecer? Né? Então, aí a gente tem que parar, pensar e falar: se eu fiz o que Deus me mandou, eu tenho que esperar o tempo dele para as coisas acontecerem. Eu fiz a minha parte. Sim. Né? Ele, eu tenho certeza absoluta que vai fazer a dele do jeito dele, no tempo dele. E aí a gente relaxa nesse sentido de tirar a ansiedade e a responsabilidade das nossas costas e deixar nas mãos de Deus para que as coisas venham a acontecer, né? Claro que a gente não pode ter uma postura omissa de falar, eu fiz, agora eu cruzo os braços aqui, tal, o senhor se vira, dá um jeito de fazer vender e tal. Não, a gente faz a nossa parte. Por exemplo, estamos aqui num podcast, né? Estamos tendo a honra de poder aqui participar, de falar a respeito do livro, produzo conteúdos também, né, nas redes sociais para divulgar parte do conteúdo que está aqui contido. Comecei a transformar o livro, na verdade, as imagens, as aulas que eu tive no plano espiritual, comecei a transformar isso em slides, em ilustrações, em animações, para tentar, com isso, tornar o material mais atrativo e, ao mesmo tempo, mais fácil de ser compreendido a partir da representação gráfica das coisas que eu vi. Né? Então, isso facilita. São estratégias que eu vou fazendo para divulgar o conteúdo e para fazer com que as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo, se ficarem com alguma dúvida, né, elas possam ter um esclarecimento a partir disso que a gente produziu. Né? Então, Ah, assim, a gente tem feito um trabalho de divulgação, né, mas a gente sabe que na minha obra em questão, que tem essa questão da missão, é algo que não depende só da gente, é algo também que depende aí da vontade de Deus, né? esse conteúdo, inclusive, eu vejo bastante coisa no Instagram. Ia pedir para você deixar já o seu Instagram, né? Porque já que a gente tá falando conteúdo, o pessoal se Claro, interessou, vai lá ver. claro, é o Dr. Danilo Verotti e tem também o Danilo Verotti. A conta principal é o Dr. Danilo Verotti. Com 2 T's. Isso, TTI no final, bem TTI. lembrado, né? Legal. E assim, aí você recebeu o chamado, escreveu o livro e tinha que publicar. Exatamente, né? E aí, como foi, assim, buscar essa publicação? Então, eu como eu tenho falado, né? Como faz parte de um chamado, foi algo que eu coloquei nas mãos de Deus. Quem que nós vamos procurar para publicar? Que editora nós vamos escolher, né? Porque quando começou a ideia de transformar tudo isso em livro, né? Eu não tinha absolutamente nenhuma experiência, né? E não conhecia nada de mercado editorial, de toda a logística para
fazer um livro, para publicar, enfim, falei, acho que isso é coisa para quem é famoso, né? Para quem já é conhecido e tal. E aí eu lembro que eu fiz uma busca rápida pelo Google e acabei chegando ao print. É um E eu print. senti, falei, aqui. E foi aqui, entendeu? É, porque assim, é um livro. A Alprint, ela publica sobre tudo, né? Sim, Mas é um livro com um cunho espiritual. E tem muitas editoras, assim, voltadas para essa parte espiritualista. E que a sim. gente sabe que faz uma publicação específica deles. Eu não sei questão de custo, se a Aham. publicação tem custo ou não. Mas eu sei que existe essa segmentada para Especializada nessa isso, temática, né? nesse segmento e tudo mais, e que já tem até o público deles. Então, quando você vai na Bienal, tem lá o stand deles, o pessoal já vai para comprar esse livro e tudo mais. Então, como eu te falei, eu fui buscar ali, fiz uma oração e falei, deixa eu buscar literalmente no Google. E cheguei na print, Amém, que né? Deus mande Glória a mais. Deus. E foi assim, a minha expectativa era realmente fazer um livro sem ter uma burocracia, alguma coisa que fosse, além do trabalho de já escrever o livro, né? Cumprir alguma série de outros requisitos. Eu lembro que eu vi algumas coisas na internet falando que você vai levar alguma coisa assim, depoimentos. Depois que meu livro estava pronto e ainda demorou mais 2 anos e meio para concluir e ser impresso, eu falei, nossa, eu falei, sabe quando você vai desanimando? É, E aí que eu encontrei ao print, nós tivemos aquela primeira reunião ainda em 2018, né? 2018. Exato. E aí você me tranquilizou, né? Porque você falou que entregando na mão de vocês aí, mais tardar aí, em 3 semanas, mais ou menos, o livro estava pronto. Aí meus olhos brilharam, né? Eu falei, então agora é Não, comigo. Não e assim, posso. a gente conversou em 2018, É, passou a pandemia, porque passou o livro tudo. foi publicado no final de Vinte e 2023. três, 5 anos. E eu lembro que todos os meses eu recebi um e-mail É, com uma atualização da eu obra. tô vivo aqui, viu? Tá Falando, olha, demorando tô aí. escrevendo. Então a gente vê assim que foi mesmo algo que foi muito trabalhoso Sim. e que não dependia de você. É. Até você me perguntou com relação ao apoio todo, né? É uma obra que traz um conteúdo, como eu te falei, que não tinha como consultar alguém aqui, porque são coisas que foram trazidas do plano espiritual com o intuito de trazer conhecimentos que não estavam aqui, ou de aprofundar os que já existem dentro dessa área, dentro dessa temática de cura espiritual, de espiritualidade, que são também inovadores, né? Porque se você vai aprofundar algo, você tem que trazer algo novo, né? Então, só para dar um exemplo, vamos falar de chakras. Não chamo chakras, chamo centro de energia principal, ou centro de energia. Então, a gente descreve o que tem dentro dessas estruturas ali, tá? Que são muito familiares dentro dessa designação que eu falei, entre os espiritualistas, de outras linhas religiosas que não cristãs, budistas, enfim. E a gente descreve o que tem dentro. As chamadas estruturas funcionais, estrutura do sentimento, estrutura da cor, estrutura da nota musical. A gente traz também outros conceitos e explica como que essas estruturas funcionam à luz da física quântica, relacionado a conceitos de frequência vibracional, de sintonia, de ressonância, enfim, conceitos da física tradicional adaptados e aplicados também à física quântica. Então não tinha com quem eu me consultar para tirar uma dúvida, tá? Teve algumas situações que eu fiquei às vezes 15 dias batendo cabeça falando isso aqui não é bem isso. Eu vi lá, mas eu não entendi. E aí tive que orar, até que eu fui levado de novo e tirei a dúvida. E aí resolvi. Nossa, dava É, para voltar para tirar dúvida. exatamente. Voltei, fui lá no laboratório, né? A gente fala muito de uma maquete multidimensional que tem aqui, que é um conjunto de corpos que representa o indivíduo encarnado. É o corpo material ligado na alma através de um corpo que se chama duplo etérico, né? Então, eu representei isso daí em slides, né, nessa transformação do livro em aula, e aqui ela é citada N vezes. E a gente descreve ela aqui de uma maneira muito real em relação ao que eu tive a oportunidade de ver lá, né? Lá no plano espiritual, na sexta e na sétima dimensão, onde eu tinha as aulas. Eu tive uma recepção, como se fosse um curso de medicina, na sétima dimensão, no local chamado de Casa do Cristo, onde eu tive um encontro com Jesus no plano espiritual, né? Eu tive aquela visão, né? Na Logo depois que eu tive garagem, né? o chamado vindo da pessoa de Deus, na pessoa do Pai, você vai evangelizar o mundo e uns segundos depois, Jesus
Deus Filho materializado à minha frente, falando, você vai evangelizar o mundo e vai ter a bênção, e a bênção que seria as vivências que eu tive para escrever o livro, né? Que começou 2 dias depois do chamado, dessa experiência. Então, toda essa rede de apoio, era uma rede de apoio muito mais focada na necessidade de ter fé, de acreditar naquilo que você receber de Deus, naquilo que você estava vindo gradualmente recebendo, sendo transmitido para você através dos obreiros, dos anjos, vindo da parte de Deus, e confiando que essa obra ia ser feita pelas mãos de Deus e não pelas mãos humanas. Eu fui um mero instrumento, no sentido de usar a minha capacidade intelectual, minha capacidade técnica, né, com tudo aquilo que eu aprendi e vivi na medicina, usando isso tudo no sentido de transformar em palavras algo que é concernente à realidade do mundo espiritual. E lá a gente vê que existe uma similaridade entre as questões espirituais, entre o corpo espiritual e o corpo material. Num primeiro momento a gente acha que o espírito imita o corpo, mas não. É o corpo material que, na verdade, ele foi moldado a partir do espírito, da mente, do perispírito, dos corpos espirituais, né? Então, é uma realidade que nós vivemos aqui, que é uma cópia da realidade de lá. Não é a realidade de lá que é uma cópia daqui. É o contrário, né? Então, é de cima para baixo que as coisas acontecem. E a minha rede de apoio foi isso. Eu tive que me basear muito na fé, em confiar que eu receberia da parte de Deus, da parte do plano espiritual, tudo aquilo que eu precisaria para poder fazer o livro. Claro que minha esposa esteve ao meu lado durante todo esse processo, né? Minha filha também, né? Me dando apoio, me dando ali, né? Às vezes um consolo também, né? Um alívio, né? Exato. Porque Mas assim, eu não contei com outras pessoas com quem eu dividi, porque era um assunto que, teoricamente, eu estava recebendo, que não tinha com quem eu tirar dúvida, né? Como eu falei, são coisas novas que eu vou ter que explicar para os outros o que chegou, e não, na verdade, e perguntar para eles o que eu devo fazer, né? Senão não precisaria ter ido lá se já tivesse a informação aqui. Mas foi um processo muito trabalhoso e desgastante, né? No sentido de você ter que depender, muitas vezes, de pessoas que vão te ajudar e que você não consegue ver, né? Então, a rede de apoio foi também uma maneira de poder, de Deus trabalhar a fé em mim, no sentido de depender exclusivamente dele. Falar, ó, não adianta, você pode perguntar para quem você quiser aí, mas não tem onde você buscar. Pode digitar no Google, não vai encontrar o que você está procurando, entendeu? Então, ela é em cima, não tem informação. a esposa e a filha, eu vejo que elas são muito presentes. Então, assim, o Totalmente. tempo todo, né? Como você diz, desde o chamado e tudo mais. Mas, assim, você fez o livro, fez uma bela obra, né? Obrigado. Então, não só de estética, de conteúdo, mas, assim, de tudo, né? Uma obra grande, assim, uma coisa bonita, assim. Sim, Bonita, inclusive, de ter numa estante, sim. né? Porque orna, combina, é imponente, É, né? Quando a obra está pronta, a dificuldade maior dos autores é a comercialização. E o que eu percebo muito é que às vezes é a comercialização dentro da própria rede de contatos. Então, assim, apesar de ser um livro caro, a gente sabe que você circulava no meio de sim. pessoas com mais dinheiro do que a Poder população, aquisitivo, né? é. Poder aquisitivo maior e tudo mais. Como que é essa recepção? Porque, assim, é um livro de um cunho espiritual, porém, de um lado você tem a pessoa que você conhece. Eu sou uma pessoa que compra o livro dos meus amigos. Eu gostando ou não, às vezes eu posso comprar, mas eu presenteio e tudo mais. E como foi para você essa recepção das pessoas que não são da sua família, não são essas que te apoiaram, mas pessoas que você conhece, que você sabe que podem comprar, ajudar, doar para alguém e como que aconteceu essa venda? Então, Liliane, eu tive alguns colegas, né, da área da medicina, como você bem falou, pessoas também da cidade, não necessariamente ligadas à área da saúde, mas que têm um poder aquisitivo mais alto. A minha esposa, a família dela é da cidade, aquela coisa do interior, né, de família tradicional. Então conhece todo mundo, né? E assim, teve pessoas que de fato adquiriram, né? Mas o que eu posso te dizer é que, surpreendentemente, né, há muitas pessoas que nós esperávamos que fossem adquirir ou por interesse ou simplesmente por prestigiar,
Mesmo que falar, é um livro mais caro, mas é o que você falou, para uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, gastar ali, que a gente pôs no lançamento, acho que R$ 70, É, era R$ 69, não é R$ 70. nada mais barato que uma pizza, né? É, Entendeu? exatamente. Então, assim, eu posso te dizer que a maioria dos meus ex-colegas médicos, ou ex-colegas, porque não estou trabalhando mais, não adquiriram, entendeu? Não adquiriram, talvez até por desinteresse em questões ligadas à parte espiritual, entendeu? Não é uma crítica a eles, mas é um fato, estou colocando isso. A gente sabe que dentro da área da ciência existe muito ceticismo, né? Então, creio que isso também tenha servido como um desestímulo e como uma resistência a adquirir uma obra, de um autor desconhecido, dois, de um cara que talvez esteja louco, né? Porque ter largado a medicina na condição privilegiada que ele estava para ir atrás de um chamado que ele falou, talvez não seja algo muito sério, né? E a terceira coisa que é um assunto que muitas vezes não desperta o interesse, né, em pessoas que estão ali voltadas exclusivamente para questões materialistas, né? Voltada com toda a atenção, toda a dedicação às coisas ordinárias, às coisas do dia a dia, né? Profissão, ganho de dinheiro, conta para pagar, etc e tal. Não quero saber de Deus, não quero saber de espiritualidade, nada. Quero uma coisa que me dê retorno financeiro imediato, né? Uma coisa que eu possa aplicar para me trazer lucros. Lucros, ou seja, dinheiro, literalmente, né? Mas assim, a pessoa podia comprar pelo menos para falar aqui que esse doido tá falando, É, né? E eu critico, você não critica, mas eu critico, mas porque eu acho que assim, as pessoas têm que consumir o autor independente. é, Você conhece a pessoa, é um autor independente ou o artista independente, sim, o artesão, a gente dá pouco valor para isso. sem dúvida. E olha assim, é uma obra de 700 páginas. Não, e assim, não tá espaçado, porque a gente vê, né, autor Não, famoso com 300 páginas com um espaçamento sim, imenso, sim. né? Um monte de Então, assim, linguiça, enchi, é, né? então, assim, é um conteúdo, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais, assim. Não é o que acontece, como eu te falei, entendeu? Acho que há um problema relacionado à precificação. As pessoas dão mais valor a uma saída numa pizzaria, entendeu? Não dá nem para pagar uma pizza, na verdade, né? Porque é meia pizza, entendeu? Nesse valor, meia pizza. É. Então, mas eles não têm interesse. Às vezes, pessoas até que a gente presenteou, a gente percebe que as pessoas não leram, claro, aceitam o presente, agradecem, tudo, são educadas, mas não têm interesse, né? E as pessoas que a gente sabe que deveriam se interessar, porque vão conseguir aplicar isso na realidade profissional em que eles vivem, eles não se interessam. Parece que as pessoas não querem saber realmente de temas ligados ao metafísico, ao espiritual. Botou o nome de Deus na história ainda, parece que cria uma versão ainda maior, não quero ouvir falar do nome de Jesus. Então, isso tudo acaba criando uma resistência, eu vejo, talvez por um preconceito de falar, quem está ligado a questões religiosas ou espirituais são todos ignorantes. Então, Mas assim, é uma questão recorrente de muito autor independente, imagino. independente do tema. E assim, geralmente o pessoal que está próximo, não a família, né? Porque a gente sabe Sim, que sim. a família que está bem próxima, assim, eu, pelo menos, meus irmãos, minha Aham. mãe, né? Meu filho lançou um livro, então, assim, a família a Sim, gente sabe, Felipe, então. Mas a gente vê que o pessoal reclama mesmo de pessoas próximas, assim, amigos, conhecidos, Não, que teve você muita pensa, gente que. poxa, a pessoa podia comprar. E às vezes fala, você não vai me dar um, e desvaloriza o seu trabalho. Porque, assim, foi um trabalho que, assim, levou 5 anos no mínimo, Fora a né? renúncia, né? De tudo que eu tive que fazer, Exatamente, a entendeu? renúncia, perdeu tempo, às vezes, de estar com a família, de Tudo, estar em tudo, tudo, festa, tudo, vida tudo. social, tudo. E, poxa, teve todo esse trabalho, e aí a pessoa, ela parece que, assim, não tem o valor Não, não tem. devido. Foram muitas renúncias, além da questão da profissão, renúncias de ordem social, viagens que eu deixei de fazer. Minha filha, minha esposa foram viajar, às vezes, para fora do Brasil, junto com a minha sogra, inclusive viagens internacionais. Eu não acompanhei, porque não dava para me dar o luxo de ficar ali 10, 15 dias parado sem fazer, entendeu? A gente, sem ter uma renda fixa ali, eu queria terminar logo o livro, né? Então tive que renunciar, mas isso daí não é valorizado. Pessoas que de fato eram muito próximas e são próximas da gente, que a gente tinha expectativa de que iriam comprar, seja por interesse real no livro, no assunto, seja somente para prestigiar, não compraram até hoje, entendeu?
Alguns tiveram, desculpa falar, mas a cara de pau de De pedir, pedir, né? né? Gente que a gente conhece sabe que tem plenas condições de comprar e que gastam com tantas quinquilharias e com tantas futilidades, N livros desse por semana, né? Não compraram. E a gente vê realmente um desinteresse grande por questões de ordem cultural, de ordem intelectual, né? O trabalho feito de uma maneira artística, em geral, não tem valor aqui no Brasil. E eu digo isso não só criticando quem tem um poder aquisitivo mais elevado, mas no geral, No geral tá? mesmo, é. A cultura, não estou nem falando a questão de ler, a cultura não é prioridade do brasileiro. É. Não é prioridade do Parece brasileiro. que é sempre melhor o que vem de fora. E só fazendo um detalhe que eu esqueci de falar, que eu disse que as questões ligadas à espiritualidade, a Deus, a Jesus, é algo que as pessoas não se interessam, porque como eu tive o chamado, antes do chamado eu produzia conteúdo digital voltado para quê? Para medicina. E assim, eu estou falando isso, os vídeos estão tudo lá, ainda no meu Instagram, no meu YouTube, no Facebook. Era uma avalanche. Às vezes eu patrocinava vídeo, tudo bem, fazia um tráfego pago, mas assim, era sensível. A explosão de visualizações, de curtidas e comentários quando o tema era ligado à medicina, entendeu? Quando você muda ali a temática, é a mesma pessoa com a mesma capacidade que tinha, porque agora a gente também é estudado, estamos terminando a faculdade de teologia, a gente estuda de uma forma independente também a Bíblia e assuntos correlatos, já há 5, 6 anos, eu e a minha esposa, né? Então, assim, eu sou um cara muito crítico, até para me criticar, falar o que eu estou fazendo é com a mesma qualidade que eu fazia quando médico, e eu posso dizer, humildemente falando, E por que que antes viam muito, comentavam muito, se interessavam muito? Porque as pessoas estão preocupadas com doenças, com adoecimento, com morte, entendeu? Agora, medo de saber o que vai acontecer depois que morre e se preocupar com isso, isso ninguém quer, entendeu? Então, assim, o interesse ficou muito claro para mim. Esta temática ligada à espiritualidade, à evangelização, à Bíblia, a Deus, a Jesus, não interessa para a maioria das pessoas. Porque se a gente, inclusive, sai um pouco do tema, publica ali um post sobre a maratona de Buenos Aires, que eu e a minha esposa Francine fomos fazer. Dá 300, 400 curtidas, dá um monte de comentário. Aí você, em paralelo, publica ali um texto, uma reflexão de um texto bíblico, faz um vídeo, dá 10% disso. E, assim, Entendeu? esses comentários, quando você publica uma coisa pessoal, de corrida, são pessoas conhecidas, são seguidores? São. Porque você tem os mesmos seguidores Tem isso de também. antigamente, né? O público, até quando eu lancei o livro, o período que eu estava escrevendo o livro, eu dei uma sumida das redes sociais justamente por falta de tempo, focado no livro. Então, fiquei 4, 5 anos sem publicar nada. Nada, nada, nada. Nem foto de aniversário, nada, nada, nada. Tudo parado. E aí, quando eu voltei, né, eu até pensei, eu e minha esposa discutimos se era viável, não era. No fim, a gente acabou deixando. Mas de montar uma nova conta. Por quê? Porque o público que me seguia era um público muito voltado para a parte de saúde. Um povo que realmente admirava o trabalho que eu fazia como médico, um povo que acompanhava, que interagia. Eu fui, modéstia à parte, falando, né, lá na cidade, um dos pioneiros do uso das mídias para divulgação do trabalho profissional. Comecei em 2014, 15, 16 a publicar vídeos, inclusive de procedimentos, isso seguindo as normas de publicidade já do CRM na época, né, sem identificar paciente, tá, com o devido respeito, com as devidas ressalvas. E isso dava muito engajamento. Muitos pacientes vinham fazer exame comigo, doutor, viu o vídeo do senhor falando lá de gastrite, aquele negócio da bactéria, do Helicobacter pylori. Poxa, eu vi o senhor tirando ali um tumor do intestino do cara lá. Eu falei, é com esse. Aí passei no médico, o cara pediu uma colonoscopia. Eu falei, vou fazer com aquele médico da internet Aí lá. pedia para pôr a colonoscopia Entendeu? no Instagram, né? Não, nunca me pediu que ninguém falasse. Mas assim, era engraçado porque assim, as pessoas viam, comentavam na rua, às vezes ia na academia lá, ô doutor, viu o vídeo que o senhor fez hoje lá, aquele negócio de refluxo, não sei o que, minha esposa viu aquilo e falou, acho que eu tenho isso daí, hein? Preciso passar lá com ele, entendeu? Agora, você faz um vídeo, hoje em dia, falando sobre questões, né, espirituais, dificilmente as Ninguém nem pessoas comentam. comenta. Não.
ou um comentário ali no texto, mas na rua a gente sabe que o pessoal vê. É. A gente sabe que o pessoal vê, entendeu? Todo mundo vê, mas ninguém fala nada, Vamos prestigiar, né, gente, entendeu? o autor independente, o trabalho, a obra, por todo o É, contexto, né? a gente sabe a dificuldade que é, a gente contou com o apoio de vocês, tudo, né, na publicação, um serviço de excelente qualidade, mas o trabalho do autor, né, ele envolve não só uma renúncia de uma série de coisas, como foi no meu caso, e creio também que é no caso de outras pessoas, no sentido de minimizar o convívio social para poder se dedicar à obra, ter que sacrificar parte, muitas vezes, do ofício profissional que o Uhum. indivíduo faz e todo o trabalho cognitivo, mental que tem que fazer. Eu posso te dizer, eu sempre falo para minha esposa, falo para minha filha que está agora se preparando para vestibular, quer fazer medicina também, que, assim, a temática do livro foi difícil? Foi difícil, muito difícil. E, assim, a atividade de escrever profissionalmente, tá, é algo muito pesado do ponto de vista intelectual. Uhum. Muito pesado, tá? É pesado que eu digo assim, é equivalente a você fazer cálculos em matemática, problemas de física de alta complexidade, entendeu? Claro, eu nunca peguei o cálculo integral, coisa de engenharia, mas eu falei, dentro da minha realidade vestibular, de me preparar para entrar em medicina na USP, que você tinha que estar ali redondinho com essas Uhum. coisas, física, química, matemática, biologia, todas as matérias, entendeu? O trabalho de escrever o livro é mais pesado que isso, Porque você passa a ser um formador de entendeu? opinião também, né? Também, então Tem você tem que todo esse ter. peso, né? Do conteúdo e do que você vai falar também, Exatamente, né? entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado no sentido de ser claro naquilo que a gente escreve e no conteúdo que a gente vai transmitir, justamente porque a gente vai contribuir para moldar o caráter e a personalidade das pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade social nessa questão e a gente, como cristão, como missionário, uma responsabilidade com Deus, né? Da forma como a gente vai estar interagindo, conduzindo, contribuindo para o rebanho de Deus crescer, né? Então a gente tem toda essa questão, né, existencial que nos acompanha do compromisso de passar uma informação que seja verdadeira, que seja útil e de como essa informação vai impactar, influenciar a vida das pessoas, né? Legal. Olha, o tempo foi muito curto. Eu tinha Nossa, eu nem vi o tempo nem passar, vi viu? passar e assim, fiquei com muitas questões assim para perguntar sobre como se deu o chamado, como que era estar lá, mas como que você estava aqui, sabe? É coisa que eu ainda quero saber. Olha, se você tiver curiosidade, leia o livro com calma que você vai pegar. Eu detalho É. tudo. Inclusive, eu aproveitei o gancho, sem me estender, mas óbvio que eu aproveitei tudo que eu vivi. Então, assim, a experiência que a gente fala é uma viagem astral, tá? O corpo fica aqui, o que sai é a alma, e ela fica ligada por meio do cordão de prata, que é o do pretérico. Aqui descreve minuciosamente o processo. Então, eu aproveitei não só para falar, eu fui levado lá para sétima dimensão na casa do Cristo, para a sexta na casa de servos curadores do Deus Altíssimo, onde tem um hospital. Não, eu descrevo todo o processo de deslocamento até lá. O fenômeno, a alma vai começando a se afastar do corpo material, ao mesmo tempo vai formando um cordão de prata que mantém a alma interligada ao corpo material, aí você vai afastando, vai acontecendo isso, pum, até que você chega lá. E o processo de volta também. Então, essa narrativa exigiu, inclusive, a criação de uma série de termos, de conceitos, de nomes que não existiam aqui. Estado de compactação total, estado de compactação parcial, estado de semidesdobramento, estado de total desdobramento, para mais ou menos explicar como que os corpos, né, a alma fica em relação ao corpo material. Não vou entrar em detalhes, mas são terminologias que foram criadas para poder explicar e descrever certas situações que eu vivenciei e experimentei ao longo das vivências que eu tive, que foram descritas no livro, né? Então, essas questões, como que está lá, como que está aqui, isso daí é explorado também em paralelo no livro, em paralelo à descrição dos conteúdos das aulas propriamente ditas, né? Como que você conversa lá. Na verdade, você está num ambiente onde você consegue participar de uma conversa com 30, 40 pessoas, conversando com a mesma clareza, como se nós dois somente, como nós estamos conversando aqui, né? Porque lá a gente conversa, na verdade, por meio dos pensamentos, usando a mente e não o cérebro. A gente nos comunicamos lá por meio de ondas eletromagnéticas que viajam, que trafegam na velocidade da luz e não por meio de ondas sonoras, que vão na velocidade do som,
que é uma velocidade muito inferior. E o processamento dessas informações é pela mente. Um dia eu falo sobre isso, a mente não é uma parte do cérebro, mas é um corpo que a gente tem. Então, assim, é uma outra realidade que nós vivemos e que nós percebemos usando outros elementos que a nossa individualidade possui. Não são os olhos, não são os ouvidos, não é a pele, tá? Então, são outros sentidos. É uma percepção intuitiva que nos dá a capacidade de perceber um volume de informações muito maior do que o que a gente consegue aqui. Se a gente começar a falar todo mundo ao mesmo tempo, a gente não ouve. Lá dá para a gente ter um discernimento da fala individual de cada um, mesmo com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, é uma experiência que você, quando tem pela primeira vez, você fica deslumbrado. Nossa, como você aprende aqui. E é muito rápida a informação, porque é como se fosse um download, né? Tanto que a gente começa a falar, vai se empolgando, vai falando rápido. É como se fosse um download. A gente, na verdade... Como eu falei aqui, eu preciso falar, você precisa ouvir e me dar um feedback. Lá é tudo meio que assim, tudo que eu estou falando aqui é como se num piscar de olhos chegasse para você, você já processasse e já mandasse de volta, né? Nossa, interessante. É uma coisa que é Interessante. difícil até descrever em palavras, né? Parece loucura. Por isso tem 700 páginas. Então, Eu, isso que eu resumi, viu? olha, eu agradeço demais Eu a que sua agradeço. presença. Eu queria que você deixasse as considerações finais, deixasse também onde está disponível o livro para o pessoal comprar, porque assim, quem acredita é bom comprar. Quem Claro. conhece de saúde é bom comprar. Quem não Sim. acredita é bom ler para saber como que foi isso. E quem te conhece tem a obrigação de comprar, gente. Ah, Então, assim, deixa os canais e eu agradeço demais, assim, a sua experiência. Não só a experiência que você teve no plano espiritual, como também a experiência de vida, da renúncia, do apoio familiar, de tudo, assim. E eu agradeço também por ter escolhido, né, a ah, editora e por ter vindo aqui. eu que agradeço, né, toda essa oportunidade aí que você me concedeu, que já vem me concedendo, né, ao longo da nossa parceria com a Bienal, com a divulgação nos próprios canais da Allprint também, né? Então, eu que sou grato a tudo isso. E também pelo trabalho que vocês fizeram aí com maestria, fazendo com que o livro, de fato, pudesse materializar e se tornar uma realidade, né? Então, trazendo uma consideração final, eu, de fato, convido as pessoas que têm interesse em conhecer com maior profundidade a realidade do mundo espiritual, de querer conhecer também como que nós, como individualidades, somos de fato constituídos por uma parte etérica, invisível, imaterial, que é a nossa parte espiritual ou simplesmente a nossa alma, e perceber de que forma ela está interligada e integrada com o nosso corpo material, de que forma ela interfere no funcionamento do corpo físico, tanto no sentido de contribuir para que ele venha a adoecer, quanto também no sentido de colaborar para que ele possa ser curado, tá? Você vai fazer, quem adquirir o livro, tá? Uma imersão em medicina espiritual, vai ter também um conhecimento amplo de física quântica aplicada à saúde espiritual, vai perceber que a medicina espiritual ela é uma realidade e que ela está começando a caminhar de forma a se integrar com a medicina tradicional e fazer com que elas, no futuro próximo, venham se tornar uma só ciência. O que eu vejo realmente é que há uma necessidade dos profissionais de saúde, particularmente dos médicos, tomarem conhecimento da nossa parte espiritual para começarem a ter um entendimento mais claro de como certas doenças, de certos distúrbios venham a se desenvolver, para que nós não sejamos somente pessoas que tratam as consequências finais desses problemas no corpo físico, mas profissionais que veem o indivíduo como um todo e que percebem que o adoecimento ele não surge no corpo físico. Ele começa, na verdade, na nossa mente, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos conflitos, né? Então, é um livro que, com certeza, para quem comprar e resolver estudar, mais do que simplesmente ler, vai trazer para essa pessoa um conhecimento diferenciado e edificante em qualquer área que ela atue, principalmente se ela atuar na área de saúde. Mas, como indivíduo, no geral, essa pessoa seguramente vai se tornar uma pessoa melhor, porque até aquele que não acredita em Deus, ele vai ter a oportunidade de ver e falar, isso daqui não veio da cabeça desse cara, ele não inventou essas coisas que estão aí, tá? E se ele
descreveu tudo isso de uma forma que se encaixa perfeitamente e não pode ter vindo da cabeça dele, porque não tem como inventar isso daí. De fato, Deus existe e foi Deus quem concedeu a ele tudo isso daí. Então, muda completamente a perspectiva de vida e a visão de mundo das pessoas, como elas, de fato, conseguem internalizar o conteúdo que está no livro, né? Só para concluir, eu, quando tive o chamado, ouvi a voz de Deus dizendo, você vai evangelizar o mundo, e depois vi o próprio Deus materializado na minha frente, na pessoa de Cristo, eu deixei de ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ou seja, é você acreditar no que você não vê e aguardar o que está por vir. A partir daquele momento eu deixei de ter fé e passei a ter certeza. Eu não tive, a partir daí mais, o direito da dúvida, né? Eu tive, a partir daí, a obrigação e a responsabilidade de ter certeza de que Deus existe e de levar essa mensagem para todas as pessoas. Se a fé é acreditar no que você não vê, eu vi, então eu não tenho mais fé, eu tenho certeza e eu não posso mais ter sequer o benefício da dúvida ou o direito de duvidar, né? Legal. E para quem quiser adquirir? Para quem quiser adquirir, a gente tem um site que nós fazemos a venda, que é o www.daniloverotti.com.br. A própria Allprint, a editora de vocês, ela já está também anunciada no site, mas quem quiser pode comprar direto também, entrando em contrato com a Allprint. E se entrar em contato pelas redes sociais? Pelas redes sociais consegue. também pode nos acessar, né? O Instagram, como eu falei, @Dr. Danilo Verotti. Eu tenho também o... Pode falar o nome das redes? Pode sim. Tá? O TikTok, que é danilo.verotti. O YouTube, a gente tem também o Dr. Danilo Verotti. E tem o Facebook, que é o Livro A Revelação, tá? Legal. Eu vou deixar todos esses links na Eu descrição agradeço, também. tá? E aí, o pessoal que se interessar pode entrar e comprar. O principal nosso é o Instagram, que é o @Dr. Danilo Verotti. Mas todas essas mídias aí a gente tem abastecido praticamente de forma diária de conteúdo, tanto da parte evangelística quanto da parte do livro também, né? Legal. Muito obrigada mais uma Eu que vez, Dr. agradeço. Danilo. Obrigada e até o próximo episódio.